Olá, tudo bem? Como que vocês estão? Eu tô aqui hoje para apresentar para vocês aí a resenha que eu fiz do 4º capítulo do livro Os Pilares de Tubal-Caim. Como eu tô me propondo aqui nessa série de vídeos, em cada vídeo analisar um capítulo, até porque o livro é uma coletânea, uma coletânea de artigos escritos pelos autores. Eu vou apresentar aqui as minhas impressões hoje sobre o 4º capítulo, tá? O 4º capítulo se chama O Senhor da Estrela da Manhã. Esse capítulo, ele explora o mito de Lúcifer em suas diferentes manifestações ao longo da história e da cultura, propondo uma perspectiva distinta daquela popularizada pelo cristianismo. Ao contrário da figura demoníaca e malévola frequentemente associada a Satã, Lúcifer emerge como símbolo de luz, conhecimento e transformação. Nesse capítulo também vai comentar sobre Lúcifer na Bíblia e na tradição cristã. A única referência explícita a Lúcifer na Bíblia, os autores dizem que aparece em Isaías, capítulo 14, versículo 12, onde esse termo é usado como uma metáfora para a queda de um rei babilônico. No entanto, a tradição cristã posterior fundiu Lúcifer com Satã, especialmente ao longo da Idade Média, quando a igreja demonizou antigos deuses pagãos. Textos como o livro de Jó retratam Satã como um agente de Deus, não como um ser oposto a ele, sugerindo que a identificação de Lúcifer com o mal absoluto é uma contradição tardia. Lúcifer na mitologia, também vai falar nesse capítulo, que apresenta uma visão alternativa de Lúcifer, não como um opositor divino, mas como uma figura de luz e transformação. Em tradições esotéricas, ele é visto como o portador do conhecimento que emancipa a humanidade. Essas narrativas encontram eco em sistemas gnósticos e em figuras como Madame Blavatsky, que descreve Lúcifer como a luz da verdade dentro do ser humano. Vai comentar aqui também sobre Arádia e Diana, Arádia do Evangelho das Bruxas. Uma abordagem sobre Lúcifer está em Arádia, o Evangelho das Bruxas, de Charles Leland, que é um escrito praticamente aí contemporâneo a nós, e que vai falar sobre a tradição das bruxas, principalmente visto aí com a estregoneria, bruxaria italiana. Apresenta uma mitologia que Diana, a deusa da lua, gera com o irmão dela, Lúcifer, uma filha, que é a Arádia. E isso está no livro Arádia, o Evangelho das Bruxas. A Arádia desce à terra para ensinar magia aos oprimidos, posicionando Lúcifer, então, como um ser de luz e associado à deusa e às práticas mágicas. Nessa tradição, a queda de Lúcifer reflete a luta pela libertação espiritual e material, diferente do conceito cristão de punição divina. Fala também nesse capítulo da conexão de Lúcifer com as mitologias pagãs. Lúcifer, então, nesse capítulo, é relacionado ao deus cananeu Shahar, a estrela da manhã, e algumas figuras da mitologia indo-europeia, como o arauto da aurora, ligado à renovação cíclica. Esses mitos enfatizam o papel de Lúcifer como mediador entre luz e trevas, reforçando seu simbolismo de equilíbrio cósmico. Aqui também falando sobre a serpente no Jardim do Éden. Esse capítulo ele vai revisitar a narrativa bíblica do Éden, reinterpretando a serpente não como um agente do mal, mas como portadora de conhecimento e emancipação. Segundo perspectivas gnósticas, a serpente liberta Adão e Eva da ignorância, introduzindo-os à consciência e à evolução espiritual. Assim, Lúcifer se torna um arquétipo de progresso, alinhado com a busca pelo autoconhecimento e pela transcendência. Fala também nesse capítulo sobre o impacto cultural e espiritual da figura de Lúcifer, sendo que ao longo dos séculos, Lúcifer foi associado a ideias de rebelião contra o status quo cósmico e da busca pela iluminação.
E diferente da visão cristã de condenação, tradições esotéricas que veneram Lúcifer como um salvador e redentor, que desafia a ordem estática em favor do avanço da humanidade. Também nesse capítulo vai falar sobre Azazel, Lúcifer e os mitos esotéricos da queda. Falando sobre a figura de Azazel, o líder dos vigias, anjos caídos que desafiaram a ordem divina e trouxeram conhecimentos secretos para a humanidade. Azazel, então, cujo nome significa separado de Deus, aparece tanto na tradição judaica quanto nas narrativas esotéricas, como no livro de Enoque, sendo então associado ao sacrifício do bode expiatório no ritual hebraico de expiação dos pecados. No contexto esotérico, ele também é retratado como um dos responsáveis pela disseminação de segredos celestes e como artífice de armas para a humanidade. Esse texto, então, ele traça paralelos entre Azazel, figuras míticas de outras culturas, como o babilônio Shamash, e o forjador Vulcano. Ele é ainda associado ao arquétipo do rei divino sacrificial, presente em diversas culturas, e que o monarca ou líder é ritualmente morto para a fertilidade e renovação da terra. Esse simbolismo ecoa em histórias como a de Rex Nemorensis, o guardião do bosque de Diana. Outro ponto explorado aqui é o papel de Azazel como mestre das artes mágicas, especialmente para as mulheres, algo que o vincula ao mito de Naamá e a deusa Lilith. Esses ensinamentos, vistos como heréticos, conectam Azazel às tradições ocultistas e à bruxaria, onde ele é identificado como um dos deuses protetores, trazendo o simbolismo da luz nas trevas. Também aborda, nessa parte do texto, a relação entre Azazel e Lúcifer, frequentemente representado como portador da luz e a figura central de um sacrifício necessário para a iluminação da humanidade. Aqui, Lúcifer é retratado como um avatar que assume uma forma mortal para resgatar a humanidade, ecoando a dualidade entre luz e trevas presente nas tradições gnósticas, alquímicas e cabalísticas. A narrativa também explora a lenda do Santo Graal, supostamente esculpido a partir de uma esmeralda caída da coroa de Lúcifer, simbolizando o sacrifício e a busca espiritual. Essa tradição, ela vai conectar Lúcifer ao progresso espiritual da humanidade e à promessa de redenção cósmica, tanto para os humanos quanto para os anjos caídos. Por fim, o texto desse capítulo ele critica a visão dualista da igreja, contrapondo-se à abordagem esotérica, que vê luz e trevas como partes de uma unidade divina. A simbologia de Lúcifer, como portador da luz, ressurge no solstício de inverno, marcando seu papel eterno como guia espiritual e sacrificial da humanidade. Em suma, esse capítulo ele apresenta uma análise bem rica e multifacetada sobre a figura de Azazel / Lúcifer, posicionando ele como um arquétipo essencial para compreender os mitos da criação, da queda e da iluminação espiritual nas tradições esotéricas. Para concluir, então, esse capítulo, ele propõe que Lúcifer não é o antagonista sombrio da narrativa cristã, mas sim um símbolo de transformação, luz e autoconhecimento. Seu mito atravessa culturas e gerações, conectando-se a temas universais de dualidade, evolução e equilíbrio entre luz e escuridão. A figura de Lúcifer, então, ela emerge, portanto, como um complexo arquétipo de emancipação e mudança, desafiando interpretações simplistas de bem e mal. Bom, isso aqui era o que eu tinha a dizer para vocês agora sobre esse quarto capítulo, as visões ao longo do tempo sobre a figura de Lúcifer, apresentada aqui nesse capítulo. Inclusive, esse tema de Lúcifer com a dualidade, a dualidade entre bem e mal, isso como arquétipo, de emancipação, mudança, de transformação, isso está nas bases do luciferianismo em si. Então, isso aí era o que eu tinha para dizer para vocês sobre esse quarto capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.